¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Yo soy la profesora Elisângela y voy a trabajar con ustedes primera serie de la enseñanza media. Pero antes de empezar, antes de começarmos a aula de hoje, vocês já devem estar sabendo daqueles recadinhos de sempre, não é mesmo? Se você é aluno, tem acesso ao Classroom, não se esqueça. Clique no link da atividade obrigatória e responda as questões, pois isso gera sua presença. Já se você é aluno, não tem acesso ao Classroom, não tem problema. Pegue as atividades lá no seu colégio, bem bonitinho, faça com o maior capricho e no dia combinado, entregue-as na secretaria da sua escola. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos a mais uma aula, só que antes eu gostaria de lembrar com vocês o que nós fizemos na classe passada. Vocês lembram? Em la classe passada, foi a classe de número 39 e tinha como título El Diplomático Chileno, ¿de acuerdo? Hablamos sobre el género biografía, sobre el poeta chileno Pablo Neruda, sobre aspectos culturales de Chile y también sobre los adverbios. Y hoy, ¿qué vamos a estudiar hoy en nuestra clase de número 40? El género historieta y emprego de los demonstrativos, emprego dos demonstrativos, não é mesmo? Então, temos, uma vez mais, uma historieta com Gaturro. Vamos conhecê-la? Antes, ordenar o escritório era isto. Então, antes, organizar o escritório era isso. Antes, subir um arquivo era este. Antes, subir um arquivo era isto. Antes, etiquetar era isto. Antes, guardar um arquivo era isto. Pero lo que más me duele, contato. Es que antes, um contato era isso. Então, fiquei até com dó do Gaturro, tadinho. Olha lá, o Gaturro, ele se lamenta, né? Porque antigamente várias coisas que se faziam foram mudando com o decorrer do tempo. Porém, o que mais doele, o que mais dói no Gaturro é a falta de contato, né? Os contatos antigamente, como que eram, será? E como que ele vê? Olha lá o celularzinho dele, ele vê somente como, digamos que as redes sociais, né? Falando assim, e ele fica muito triste. Atividade 1. Bem a respeito disso que eu estava falando do Gaturro, pessoal. El Gaturro hace algunas comparaciones a respecto de cómo eran las cosas en el pasado y cómo son hoy, como elas são hoje. Porque para ele, contato é algo que lhe duele tanto. Então, como eu havia falado para vocês, ele estava relembrando como eram as coisas antes e como elas estão hoje. E do que ele mais sente falta é do contato. A pergunta é, então, por que dói tanto o contato de hoje em dia para o Gaturro? Essa é muito fácil, né? Já voltamos com a resposta.
Então, pessoal, conseguiram descobrir por que essa lamentação do gaturro? Tadinho, né? Vamos descobrir? Porque hoy en día la gente ya no tiene contactos personales, habla más a través de las redes sociales. Então, hoje em dia, as pessoas não temos aquele contato pessoal, de perguntar como que está, de dar um abraço, de ir visitar, né, um ou outro. Tá com saudade, manda um recadinho lá no WhatsApp, né? Como é que você tá? E isso, para o gaturro, está haciendo falta. Não sei. Vou volver só um ratito, vou voltar só um pouquinho. Se vocês observaram algumas falas do gaturro, ele diz assim, ó. Antes era esto. Por várias vezes ele fala esto. O que seria tanto esto? Já ouviram falar em los demonstrativos? O que são esses demonstrativos? O próprio nome já diz. É aquele que demonstra alguma coisa. E nós temos aqui alguns exemplos. Mira estes exemplos. Então, este homem está com um livro em las manos. E este livro está muito cerca dele, está bem perto dele. Então, quando algo está bem pertinho da gente, muito cerquita, nós decimos este. Então, este livro é de Miguel. Este, porque está muito cerca, está muito perto. E acá, esos chicos son mis amigos. Eso, mira que acá é esto, com T, acá eso, com esse. Isso nós usamos quando algo está cerca, está perto, pero não tão cerca, está perto, está mais ou menos perto, digamos assim. E temos este outro demonstrativo. Aquele coche é de Juan. Aquele carro é de Juan, ou de João. Este aqui a gente usa, nós usamos para algo que está lejos, algo que está longe de quem está falando. Então, quando é algo que está perto de mim, perto de quem está falando, eu uso este. Quando está mais ou menos perto, eu uso esse, ou essos, que está no plural. E quando está longe, quando está lejos, eu uso aquele. Muito parecido com o português, né? Este, esse, aquele. Los demonstrativos. Que são los demonstrativos? Los demonstrativos são palavras variáveis em gênero, ou seja, elas variam em gênero, pode ser que estejam no feminino ou no masculino. E número que acompanha ou substituem um nome, indicando a posição de los seres en el tiempo, presente, passado cercano, um passado perto, ou um passado lejano, um passado longe. E en el espacio, cerca de quien habla, cerca de quien escucha ou distante de todos. Resumindo, é tudo aquilo que eu falei para vocês. Quando algo está cerca, está perto de mim, eu vou usar o este, se for no masculino, ou esta, se estiver no feminino. Estes ou esta, se estiver também no singular ou no plural. Mais ou menos cerca, eu vou usar o esse ou essa. E se estiver longe, se estiver lejos, eu vou usar aquele ou aquela. Então, o que eu acabei de falar é isso aqui, ó. Este para algo que está cerca, algo que está perto. Esse para algo que está mais ou menos perto. E aquele para algo que está lejos, algo que está longe. Também teremos acá este, quando algo está no singular. Por exemplo, este controle está em mi mano. E se eu tivesse vários controles, 2 ou mais controles, estes controles estão em mi mano. E também usamos a palavra feminina. Por exemplo, esta, uma palavra feminina. Esta, na palavra feminina. Esta boca está aberta. Essa boca está aberta. Ou aquela boca está aberta. Aberta, perdão.
E também temos acá outros exemplos. Este libro es muy bueno. Esta mesa es de madera. ¿De quién son estos libros que están aquí? Quiero comprarme estas zapatillas. En español, zapatillas, tênis. E quando algo está mais ou menos perto de mim? Esse, essas, essa ou essas. Esse livro que está aí, então está um pouquinho mais longe, em la estanteria es muy bueno. Este livro que está aí na estante é muito bom. Essa mesa que está aí é de madeira. Então, essa, um pouquinho mais longe, é de madeira. De quem são esses livros que estão aí? Essas silhas de aí são de madeira. Essas cadeiras que estão aí são de madeira. E também os demonstrativos para indicar que estamos lejos do que estamos falando. Estamos longe do que falamos. Aquele, aquellos, aquella, aquellas. Exemplo. Aquele livro é muito bueno. Aquele, ele está longe. Aquela mesa que está ali é de madeira. Então, ela está longe, aquela. De quem são aqueles livros que estão ali? Aquelas silhas que estão ali são de madeira. Lembram? Silha, cadeira. E acá temos outros exemplos. Este coche é meu. Este carro é meu. Algo que está, então, bem perto de mim. Esse coche é meu. Ou seja, esse carro ali, né, um pouquinho mais longe, é meu. Aquele coche é meu. Aquele carro que está longe é meu. Então, este para algo que está mais perto, esse para algo que está mais ou menos perto e aquele para algo que está longe, certo? Bom, então eu acredito que vocês conseguiram compreender a mensagem, então já conseguem fazer a primeira atividade, não é mesmo? Para referir-nos a algo ou a, perdão, personas, porque está em la atividade 2, creio que algo ha dado errado. Não. Parecerá que mesmo. Depois vemos que houve. Depois a gente vê o que aconteceu. Para referir-nos a algo ou a alguém que está lejos, para a gente se referir a algo ou alguém que esteja longe, tanto dele remitente como dele destinatário, então para a gente falar de algo que esteja longe, do remitente, quem está falando, quanto do destinatário, quem está ouvindo, usamos os demonstrativos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Se eu for falar de alguém que está longe de mim, presta atenção, se eu falar de alguém que está longe, quais desses demonstrativos eu vou usar? Esse ou esses, este ou estes, aquele ou aqueles. Então, lembrando, se estiver longe de mim, quais deles eu vou usar? A gente já volta com a resposta.
Então, vamos para a resposta correta? Então, quando eu falo de algo que está lejos, está longe de mim, qual o demonstrativo que eu vou utilizar? Se estiver no singular, aquele. Se estiver no plural, aqueles. E mais uma curiosidade, pessoal. Olha lá, esse está no singular. O plural de esse não é esses, igual ao português. O plural de esse seria essos. Isso acontece com os outros demonstrativos também. Olha lá, este, plural, estos. Aquele, plural de aquele, aquellos e não aqueles. Certo? Muito bem, temos agora uma atividade mais, atividade 3. Completa as frases com o demonstrativo adequado com base em la indicação del parênteses. Então, aqui a gente tem a indicação se está falando de algo que está perto ou está longe. Nesse caso aqui, nós vamos falar de algo que está lejos, algo que está longe. Então, já é uma dica para você preencher aqui. Com qual demonstrativo que eu vou usar? Se está perto, se está longe, se está mais ou menos. Olha lá, mais ou menos cerca, mais ou menos perto. Cerca, perto. E aqui nós temos um detalhe que eu não expliquei. Olha ali, ali. O que seria esse ali? Vou dar só um pouquinho para vocês entenderem. Então, quando algo está perto, eu digo aqui, para poder lembrar com mais facilidade. Quando algo está mais ou menos perto, eu vou usar o aí. E quando algo está lejos, algo está longe, eu vou usar o ali, com 2 L's. Então, sendo assim, nessa atividade, olha lá, a dica é o ali. Esse ali é o que será esse demonstrativo? Letra F, temos aqui lejos. Então, com essas dicas, acredito que vai ficar fácil para vocês responderem, né? Já voltamos com a resposta correta.
E então, chicos? E então, pessoal, conseguiram responder com aquelas dicas? Vamos lá? Pásame. Lembre que estamos falando de algo que está lejos, algo que está longe. Então, qual o pronome que eu utilizo quando algo está longe? Pásame aquele papel. Es mío, meu. Letra B. Esses chicos conhecem a meu irmão? Já está aqui a dica. Mais ou menos perto. Então, esses chicos, os meninos, as crianças, eles estão mais ou menos perto. Então, esses. Esse coche leva aí, olha aquela dica, o aí para algo que está mais ou menos perto. Mal aparcado toda a semana. Este carro está aí mal estacionado toda semana. De quem são, ó, cerca, perto, estes documentos? Letra E. Quero ver aqueles quadros que estão ali. Se estão ali é porque está longe. Então, aqueles. Letra F. Aqueles homens no pasillo são meus advogados. Então, aqueles homens ali no corredor, eles são os meus advogados. Certo? Então, vamos para a próxima. Agora, nós vamos falar de outros tipos de demonstrativos, que são os demonstrativos neutros. Eles são um pouquinho diferentes daqueles que a gente acabou de ver. Vamos lá, então. Temos estes demonstrativos. Esto, isso e aquele, que levam o nome de neutros. O que são esses demonstrativos neutros? Objetos que não hemos identificado. Então, quando você não sabe, se você não identificou aquele objeto, você usa esses demonstrativos. Alguns exemplos. Que é isto? Parece um despertador, não? Então, que é isto? Não sei o que é. Então, ele não foi identificado. Letra B. Queres comprar isso? É muito feio. Também não sei o que seria isso, né? Que é aquele? Parece um perro, pero não lo es. Atenção aqui, pessoal. Perro. Tá vendo como eu forço o R? Esse perro é um cachorro. E pero. O R fica bem mais brando, né? Esse pero é um mas. Então, olha lá. Que é aquele? Parece um cachorro, mas não é. Certo? Outros exemplos. Lembra no comecinho dos nossos slides, tinha essas flechinhas. Um pouco mais curtinha, dela fica um pouquinho maior, até que ela fica numa distância maior ainda. É para indicar, então, esses demonstrativos. Quando algo está, lembra? Cerca. Quando algo está perto. Que é isto? Então, uso esto porque está perto. Quando algo está mais ou menos perto. No veo bien eso. Que é? E quando algo está lejos, longe. Aquele pode ser um molino de vento. Aquilo pode ser um moinho de vento. Atividade 4. Observa as vinhetas e identifica os demonstrativos. Então, temos uma vinheta e aqui tem alguns demonstrativos que eu quero que vocês encontrem. Vamos lá, então. E esta é a parte em la que o tierno conejito se convierte em um bicho abominável. Então, essa é a parte que um coelhinho tão terno, tão meiguinho, se transforma em um bicho abominável. Gaturo, este é meu irmão menor. Lembra que eu falei sobre o irmão menor? Esse é meu irmão mais novo. Ah, mira vos, que parecidos. Agora, mais 2 quadrinhos. Antes, ordenar o escritório era isto. Antes, subir um arquivo era isto. Então, vocês vão olhar aqui os quadrinhos que nós temos, todos eles têm demonstrativos. Vocês vão circular, pintar, tirar do texto, colocar no caderno, quais são esses demonstrativos que aparecem, tudo bem? E a gente já volta com a resposta correta.
E aí, galera, encontraram os demonstrativos aqui dos quadrinhos? Vamos ver quais são eles? Então, aqui em la primeira vinheta, já está aqui no comecinho. E está. Na segunda, Gaturo, este. Antes ordenar o escritório era esto. Antes subir no arquivo era esto. Muito fácil, né, pessoal? Tava ali na cara já. Então, para quem acertou, meus parabéns. Felicitações. Já que vocês pegaram essa aula assim muito bem, né? Então vamos ao nosso teste, ao nosso quiz. Ver se vocês estão craque nos demonstrativos. Número 1. Sobre os demonstrativos, é correto afirmar que os demonstrativos são palavras variáveis em gênero, ou seja, elas variam o gênero, ela pode ser tanto feminino quanto masculina, e número que acompanha ou substitui o nome. Os demonstrativos eles podem ser feminino, masculino, estarem no plural ou no singular. B. As palavras yo, tu, ele são pronomes demonstrativos. Em algum momento a gente comentou sobre o yo, tu ou ele como demonstrativo. E a 2. Señala a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo. Então, qual das alternativas aqui ela apresenta para nós um pronome desse que a gente acabou de estudar, pronome demonstrativo? Letra A. Los estudiantes contestaram a atividade. Os estudantes responderam à atividade. Letra B. El viento cerró aquella ventana. O vento fechou aquela janela. Então, quais das duas opções apresenta para nós um pronome demonstrativo? Já voltamos com a resposta correta.
E aí, me digam, acertaram bastante? Estão craques nos demonstrativos? Então vamos à resposta correta? Na 1, sobre os demonstrativos. É correto afirmar que, letra A, los demonstrativos são palavras variáveis em gênero e número que acompanham ou substituem um nome. Então, os demonstrativos, eles podem variar, masculino e feminino, em plural ou singular. Lembram? Esse, essa, esses, essas. 2. Señala a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo. Letra B. El viento cerró aquela ventana. Então, vamos ver um pouquinho. Se aquela ventana, aquela janela, essa janela está lejos, está longe, né? Por isso usamos aquela. E então, que aprendemos hoje? Los demonstrativos de la clase 40. Hablamos sobre o gênero historieta e também sobre os demonstrativos. Então, agora nos veremos somente na próxima aula. Adiós, hasta luego.